The world is continuous, but the mind is discrete. David Mumford. Olá! Nós já comentamos, em mais de uma ocasião, em vídeos anteriores, que no cálculo, o cálculo tem três conceitos fundamentais: limite, derivada e integral. Pois bem, já falamos em limite, já falamos em derivada, chegou a hora de falarmos em integral. O conceito de integral, como também já falamos, isso na verdade no primeiro vídeo dessa série, tá? Quando fizemos um breve resumo da história do cálculo, foi basicamente o primeiro conceito que surgiu, né? Os rudimentos, né, do conceito de integral já estavam presentes lá na Grécia, naquele tal de método da exaustão, onde a ideia por trás, no caso específico daquele exemplo que eu dei, que eu comentei, né, eu vou até reproduzir aqui a figura, essa aqui, tá? A ideia aqui era calcular a área do círculo, e calculando, uma vez calculada a área do círculo, você daí podia estimar o valor de π, né, e que foi o que Arquimedes fez. Pois bem, a ideia aqui então, ao calcular essa área do círculo, é fazer uma aproximação dela. Uma aproximação através de um polígono inscrito e através de um polígono circunscrito. Inscrito é o que está dentro, né? E o circunscrito é aquele que está aqui fora. E aqui tem três exemplos, né? Então você tem um pentágono, um hexágono e um octógono, onde você vê claramente que a diferença da área do polígono inscrito e do polígono circunscrito, ela vai diminuindo essa diferença à medida que o número de lados, tá, desses polígonos vai aumentando, né? E a ideia então é que, como essa diferença vai cada vez mais diminuindo, né, ela tende a este valor da área, então, ela tende a um valor que é o valor da área do círculo, né? E, na verdade, quando nós estudamos limite, nós vimos que, na verdade, foi um problema de uma lista, onde a gente mostrava, você tinha que usar, então, o limite fundamental, né? O limite quando x vai para zero de seno de x sobre x, e que dá 1, né? A gente viu que, quando a gente considerava o limite da área desses polígonos, dava realmente o πr², né? A área do seu círculo. Pois bem, então, essa é a ideia então, que está usada aqui para o caso do círculo. Arquimedes depois generalizou ela, e a gente viu como fazer isso para o caso da quadratura da parábola, onde ele usava triângulos, né? E essa ideia então de triangulação, né, de superfícies, a gente também até comentou também, que é uma ideia ainda não, né? É uma ideia que é muito usada hoje, né? No caso, né, quando você vai fazer computação gráfica. Pois bem, nosso problema agora, né, é calcular áreas de figuras bem gerais, né? Figuras definidas, né, áreas, né, essas áreas dessas figuras definidas a partir do gráfico de funções, né? A gente viu então que o gráfico de uma função é uma certa curva, e a gente pode pegar, por exemplo, duas curvas diferentes, considerar a região entre elas, por exemplo, e querer calcular a área dessa região. Esse é um problema típico do cálculo integral, né? E como fazer isso a partir da ideia de calcular uma área é que nós vamos definir agora o que é uma integral, tá? Fazendo isso, nós vamos pegar uma função, ver a área definida por essa função e tentar então calcular esta área, tá? Usando, bom, nós usamos aqui, nesse caso, você está vendo daqui do círculo, nós usamos polígonos. No caso da quadratura da parábola, o Arquimedes tinha usado triângulos, tá? Aqui nós vamos tentar ver, no caso mais geral, qual que é a figura adequada, porque o importante é você tentar fazer aproximações através de objetos, de figuras que você saiba calcular a área. Essa é a ideia, né? Então vamos fazer isso. Vamos começar fazendo isso com um exemplo. Vamos lá.
Aqui temos a função 3/2 da raiz quadrada de x. E queremos calcular a área delimitada pelo gráfico dessa função e o eixo x entre o ponto 0 e 16. Para sermos mais específicos, aqui. Queremos calcular esta área aqui. Bom, isso se você olhar aqui, eu estou olhando y como função de x, mas se a gente olhar x como função de y, isso é uma parábola. Né? X escrito como função de y, ou, para falar a verdade, metade dela. Então, eu posso pensar, claro, aí, no Arquimedes, tá? E falar, bom, essa área aí, né, essa aqui, é metade da área. Se eu considerasse aqui, continuasse essa curva, olhando x como função de y, seria metade, né, de uma área de uma parábola, e aí, como o Arquimedes fez, eu vou usar triângulos. Não, tá bom, a princípio ok, mas eu quero aqui calcular um caso geral. Então, o meu problema é aqui, o gráfico de uma função e aqui minha reta, né, a reta y igual a zero, quer dizer, o eixo x. Tá? Então, quer dizer, aqui é o caso, estou por acaso usando a raiz quadrada de x, mas eu poderia usar qualquer outra função, né? E aí a ideia do triângulo não seria muito boa. Tá? Então, como eu falei, a questão do triângulo em si é irrelevante. O importante é você tentar aproximar essa área aí por áreas de figuras que você conhece, tá? Áreas que você sabe calcular. Né? Então, bom, como que eu vou fazer aqui? Tá? Bom, assim como eu sei a área de triângulo, é muito fácil a área, tem uma área tão fácil quanto que é a área do retângulo. Né? Do retângulo é uma das primeiras coisas, quando você vai para a escola, você aprende a calcular, né? Em geometria, pelo menos, que é a área de um retângulo. Pois bem, então eu posso pensar em fazer o quê? Tentar aproximar aquela área, essa área que eu estou querendo calcular aqui, essa aí, através da área de retângulos. Né? Pois bem, então eu vou escolher agora quantos retângulos, né, fazer aqui. Como que eu vou tentar aproximar isso? E veja, uma forma de fazer isso é assim. Tá? Então, o que eu fiz? Aqui ele ia, né, no eixo x, os valores da variável independente estão indo de 0 até 16. Né? Então, eu dividi esse intervalo em 16 partes. Né? 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3 e assim por diante. Né? Tá? Então, tem 16 intervalozinhos aí, né? Intervalos unitários. E em cada um desses intervalos, bom, agora eu tenho que escolher, tá, a altura, né, do meu retângulo. E uma escolha possível, uma vez aqui definindo em cada um desses intervalos, o que eu fiz aqui? Eu peguei o maior valor assumido, né, ao longo, tá, dessa curva aqui, né, o maior valor assumido pela minha variável independente. Então, nesse intervalo, o maior valor é esse aqui. Por acaso aqui, né, é 1. Pois bem, aqui 1. Né? Nesse intervalo aqui, veja, o maior valor assumido é esse aqui, que é 3/2. Eu esqueci quando eu falei 1, não, na verdade era 3/2. Né? Aqui é 3/2 de raiz de 2. Tá? Então, é esse valor aqui. E assim por diante. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é essencialmente o papel de tomar, no caso do círculo, eu tinha considerado o polígono circunscrito, né? Tá? Aquele que estava por fora. O que eu estou fazendo aqui é uma coisa análoga a esta. Tá? Então, eu estou tentando aproximar então, minha figura aqui usando uma soma de retângulos e eu estou pegando aquele que seria o maior possível, né? Uma vez definido a partir ainda, né, claro, do valor da função. Tá? Então, está aqui o valor da função nesse intervalo, o maior valor é esse aqui, nessa extremidade, então assim por diante. Tá? Pois bem, então aí eu tenho uma aproximação, tá, da área da minha figura usando 16 retângulos. Eu posso melhorar isso, certo? Posso melhorar. E como significaria melhorar? Do mesmo jeito que no caso do meu polígono, aumentando o número eu aumento o número de lados, e eu tenho uma aproximação melhor, né, que eu tinha lá para a área lá do meu círculo, aqui, bom, aumentar aqui o número de retângulos significa aumentar esse número de intervalos. Tá? Se eu aumentar o número de intervalos, eu vou aumentar o número de triângulos, porque eu estou fazendo assim, né? A cada intervalozinho aí eu usei
em cada um deles um retângulo. Então, vejam, vamos melhorar isso fazendo o quê? No lugar de 16, eu vou considerar 32. Tá? Aí a divisão, enquanto a divisão antes era de 1 em 1, né? O tamanho de cada, o comprimento de cada intervalo era 1, agora o comprimento é meio. Tá? Então, estou usando agora 32, né? 32 intervalos. E só estou fazendo isso porque é mais fácil fazer o cálculo. Se tinha 16, depois dividir por 2, dá 32 e assim por diante. Tá? Você poderia escolher outro, 16, 17, 18, como você preferir. Apenas é mais fácil, né, de fazer os cálculos e depois ver qual é a área. Né? Tá? Pois bem, então, vejam, claramente a diferença. Essa área aqui, a área, digamos, excedente. Né? Tá? Essa aqui, essa, né? Em relação à área, né? A área excedente é a área que eu estou tendo, usando a aproximação, falar que a área da minha figura é a soma da área desses retângulos menos a área real da minha figura. Tá? Então, essa área excedente aqui, tá? Claramente, ela diminui, tá? Com o aumento do número de intervalos. Tá? E, claramente, ela diminuiu. Tá? E é claro que eu posso fazer o seguinte também. Eu posso pegar e agora dividir de novo isso. Então, no lugar de intervalos agora de comprimento meio, passar a considerar intervalos de comprimento 1/4. Né? Então, no lugar de 32, uma divisão com 32 intervalos, passar a considerar 64. Tá? E depois dividir de novo, dando uma de 128 intervalozinhos, né? E assim por diante. E aí, o que você faz? Soma tudo. Você sabe calcular a área, a altura, área da base embaixo, pega, considera tudo e soma. Bom, eu fiz isso. Tá? E qual é o resultado? Aqui está. Partições são aqueles intervalozinhos, né? Ao de pegar meu intervalo que ia de 0 a 16 e dividir em 16 intervalos menores, isso se chama uma partição do meu intervalo, no caso do intervalo de 0 a 16. Pois bem, então, no meu primeiro caso, eu fiz uma partição em intervalos, né? Em 16 intervalos, cada um de comprimento igual a 1. Tá? Todos com o mesmo comprimento. E depois, então, eu fiz uma partição do meu intervalo em 32 subintervalos, cada um de comprimento meio. E depois, como eu falei, a gente pode continuar essa brincadeira com outros intervalos. Então, com 64, 128, 256 e assim por diante. Tá? E aqui, cada uma, então, como fica o comprimento de cada um desses intervalos nesse caso. Pois bem, no primeiro caso, isso é fácil de você fazer. Só basta você pegar uma calculadora aí e ir fazendo. A área, quer dizer, a altura de cada um daqueles retângulos era 3/2 do maior valor da função, né, no intervalozinho que você tinha. A largura de cada intervalo, calcula a área de cada um desses retângulos e soma tudo. Tá? E, bom, esse aí é o resultado que está aqui. Então, no primeiro caso, a área dava 66,704. Pois bem, no segundo, tá, a área deu 65,394. Aqui, delta aqui, é essa diferença da área da figura anterior para a área entre essas duas áreas, né? Então, valor negativo aqui, como você vê, a diferença, né? A área, o excedente, né? Aquela área excedente está diminuindo, né? Tá? Então, a diferença diminuiu, né? Menos 1,3 unidades de área, né? E depois aqui, então, continuamos com 64, dando 64,712. A diferença entre as áreas, então, entre esta e a anterior, menos 0,62. 68, né? Menos 0,68. E depois, continuando, 64,361 e assim vai. Note agora, o importante aqui é notar o seguinte. A diferença entre uma área e a sua anterior, que é essa última coluna aqui, note que a diferença está sempre diminuindo. A diferença era 1,3, 0,68, 0,35, 0,17. É como se estivesse praticamente caindo pela metade, né, cada uma das diferenças. E você vê aqui, ó, em 4.096, a diferença, veja quanto que já está. Né? Já a diferença entre as duas áreas, cada vez diminuindo mais. Ou seja, o excedente está cada vez diminuindo mais. Ou ainda, em outras palavras, a área da minha soma de retângulos, essa área está cada vez melhor aproximando a área que eu quero calcular.
E veja, então, com minha última aproximação que eu fiz aqui, eu calculei com 4.096, a partição em 4.096 intervalos, cada um de comprimento 1 sobre 256, a área deu 64,012. Então, uma coisa eu posso dizer, eu tenho certeza de dizer, a área da minha figura é menor ou igual a isso. Maior que isso não pode ser. Né? Tá claro isso. Tá? Você tem um excedente, não pode ser maior. Então, a área que eu quero calcular, com certeza ela é menor ou igual a 64,012. Foi essa minha última aproximação. Bom, isso a gente fez com uma soma de retângulos, né, explorando a área, né, acima da figura, tomando o maior valor que a função assumia naquele intervalo que eu estava considerando. Vamos fazer agora o análogo do que era o polígono inscrito. Vamos pegar então nossa figura e fazer uma aproximação por retângulos por baixo, por dentro, tomando os menores valores possíveis. Vamos lá. Então aqui está a figura a gente quer calcular e aqui a aproximação que eu comentei. Tá? Então vejam, o que eu estou fazendo? Fiz uma divisão do meu intervalo de 0 a 16 em intervalos unitários. Então esta é a minha partição, intervalos unitários. E em cada um deles eu tomei o menor valor assumido pela função. Ora, no intervalo de 0 a 1, qual é o menor valor assumido por essa função? É 0. Então, aqui, a altura, né, do meu retângulo é 0, aqui não tem nada. Tá? No intervalo de 1 até 2, o menor valor assumido pela função é aqui, é no 1. Na verdade, 3 meios vezes raiz de 1, 3 meios que é aqui. Tá? Então, aqui então, eu tenho esse retângulo. Mesma coisa aqui. Vejo o menor valor assumido pela função, que é esse, então aqui eu tenho o meu retângulo. E vou fazendo a mesma brincadeira com em todos os meus intervalos. Pois bem, essa brincadeira agora posso fazer a mesma que eu fiz no caso das áreas, aproximação com as áreas superiores, vamos assim dizer, tá por cima. E posso melhorar essa minha aproximação. Fazendo o quê? Posso melhorar considerando intervalos com comprimento menor. Usando uma partição com um maior número de intervalos. Então, essa aqui, com um comprimento meio. Claramente, veja, de um lado para o outro. Aqui, essa área aqui é a que estava faltando, né? Tá? Essas áreas é a que falta, né? O déficit. Né? Enquanto antes eu tinha uma área excedente, aqui eu tenho um déficit de área, vamos assim dizer, né? E, como vocês veem, quando eu aumento minha partição, esse déficit vai diminuindo. Né? Pois bem, assim como no caso anterior, também calculei aqui a área em cada um dessa soma de retângulos. Vamos ver o que dá. Então, aqui, no caso, com 16 partições, né? Cada intervalo com um comprimento unitário, a soma das áreas dos meus retângulos inferiores, que eu vou chamar a área, então, como está aí a área inferior, dá 60,7. Com 32 intervalos meio, dá 62,3. Vejam que a diferença, tá, das duas, a minha área aqui é maior. E de fato tem que ser, porque a aproximação inferior, o déficit está diminuindo. Déficit diminuindo significa que minha área está aumentando. Ela está chegando cada vez mais próxima da área que eu quero calcular. Né? Então vejam, então, a diferença deu 1,65, com 64, né? 0,18. Novamente, como no caso anterior, um comportamento muito parecido. Vejam que essa aproximação, a diferença, está caindo basicamente pela metade a cada vez que eu estou dobrando meu número de partições. Tá? 64, 128, 256, então 08, 04, 01, 9, 6, 09. Aqui está errado, faltando um zero aqui. Tá 0,097, faltou um zero, desculpem nossa falha, tá 0,048 e assim por diante. Tá? Então, vejam, nessa última aqui, com 4.096, a minha área aqui deu 63,988. Portanto, eu posso dizer com segurança que a área que eu estou querendo calcular é maior ou igual a isso. Tá? É maior ou igual a 63,988.
Portanto, o que eu posso dizer? Pegando esses dois casos. Minha conclusão, tá, desses dois casos é que a área que eu quero calcular ela é maior ou igual a 63,988 e menor ou igual a 64,012. Tá? Bom, olhando isso, você ia chutar que a sua área é 64 unidades de área. Tá? E de fato como está colocando o valor exato dessa área, dá para calcular, tá? Ela é 16 elevado a 3 meios. Né? Raiz cúbica de 16 ao quadrado. Enfim, isso dá 64. Então, o valor exato que dá para calcular dessa área é 64. E veja que a aproximação que a gente já teve aqui é muito boa. Tá? Então, parece, vamos dizer que nós temos aqui uma ideia que parece ser bem frutífera. Bem frutífera essa ideia. Tá? De pegar a figura que eu quero calcular, a área, tá? E aproximá-la superiormente e inferiormente por áreas de retângulos. Né? Então, considerar uma soma de áreas inferior e uma soma superior, né? E assim tentar cada vez mais começar a melhorar, tá, essa aproximação para, com isso, em um certo limite, né, conseguimos encontrar qual é essa área. Tá? O que a gente precisa fazer é o quê? É buscar uma forma de generalizar isso que a gente fez com a função raiz quadrada de x, 3 meios da raiz quadrada de x, para uma função arbitrária. Tá? E a ideia é, vamos dizer, é fazer a mesma coisa que a gente já fez. Vamos aqui olhar o que a gente tem. Ó. Como a gente vai fazer uma generalização disso? Então aqui eu tenho uma função, comportamento bem arbitrário. Tá? Aqui tem um intervalo entre A e B. Então, o ponto A e o ponto B. Né? E aqui, bom, um caso simples, estou fazendo aqui uma partição do intervalo A até B, tá? Uma partição em 4 intervalos. Tá? Então, 1, 2, 3, 4 intervalos. Não precisa ser o comprimento de cada intervalo o mesmo. No caso anterior, a gente usou o mesmo. Mas usamos o mesmo para facilitar o cálculo. Na hora de ter usado depois ali a calculadora para pegar e calcular e somar tudo aquilo, era mais fácil que eu usasse intervalozinhos iguais. Tá? Mas nada me proíbe, né, de usar qualquer outro intervalo. Poderia ter feito isso. Tá? Então, eu não preciso, eu vou tirar, pelo menos para a formulação geral do problema, tá? Para a formulação geral, eu vou considerar intervalos arbitrários. Tá? Então, aqui eu considerei, então, 4 intervalos. Para fazer isso, o que eu fiz? Eu escolhi, além dos 2 pontos das extremidades do meu intervalo, do ponto A e do ponto B, tá? Nesse caso, eu escolhi mais 3 pontos, totalizando, então, 5. Né? Então, se eu tinha 4, né, intervalos, eu considerei, então, 4 mais 1, 5 pontos. Então, os 2 nas extremidades e mais 3 internos. E eu vou denotá-los, o primeiro por um T0 e o último aqui pelo T4. Então, T0, T1, T2, T3, T4. Esse último, T4, o índice do 4, para tá. Eu comecei com 0, vamos assim colocar. Eu comecei com T0 aí, porque eu quero que o último, T4, esse índice 4, seja igual ao número de intervalos. Veja, então eu tenho 1, 2, 3, 4 intervalos. Tá? Então, assim fica mais fácil de eu controlar as coisas. E o que eu vou fazer ainda? Bom, em cada um desses intervalos, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o valor da função nesses intervalos, tá? E ver qual é o menor e qual é o maior valor. Então, por exemplo, no intervalo de T0 até 1 até T1, tá? Esse valor aqui, mzinho 1, é o menor valor da função nesse intervalo. Esse mzão grande aqui, mzão 1, aqui, esse é o maior valor do intervalo. Então, assim, eu tenho meus 2 retângulos. Tá? Um retângulo que vou usar para fazer a minha soma inferior e o retângulo aqui que eu vou usar para para construir a minha soma superior. E da mesma forma nesses outros aqui, ó. Então, nesse intervalo aqui, ó, esse ponto seria o m pequeno 2, né, o mzinho 2, e aqui em cima o mzão 2. Nesse intervalo aqui,
Aqui, ó, esse é o menor valor assumido pela função. Então, esse aqui vai ser o meu mzinho 3. E aqui em cima, o maior valor assumido pela função dentro desse intervalo. Esse vai ser o meu mzão 3. E aqui, nesse intervalo, esse é o menor valor assumido pela função. Então, esse aqui vai ser o meu mzinho 2. E esse outro aqui vai ser o meu mzão... Opa, falei mzão 4, desculpe. Tá? Então, vai ser... Desculpe, esse aqui o mzinho 4 e esse aqui o meu mzão 4. Tá? Bom, então assim eu construo, tá, para uma função arbitrária, aí, um comportamento bem genérico, tá? Qual vai ser a minha aproximação, a minha soma inferior, que é essas aqui em azul um pouco mais escuro, né? E com esses azul aqui, quer dizer, aqui indo daqui até em cima, né? O azul claro, só que aqui está sobreposto, obviamente, por esse azul um pouco mais escuro. Mas aqui, a área, então, tá, que eu vou usar para fazer a minha soma superior. Tá? Então, situação aí bem clara, né? Bom, pois bem, então, aqui está. Então, a minha soma inferior, eu vou usar um Szinho pequeno, né? Usando, então, também as minhas quantidades, o valor mínimo da função, mzinhos pequenos, e o índice S grandão aqui, está usando, então, o valor máximo da função. Então, veja, o valor máximo, M1, o maior valor, vezes o intervalo. Então, essa aqui é a área do meu primeiro, vamos voltar aqui, ó, é a área desse retângulo. Depois eu vou pegar a área desse retângulo, depois a área desse e, finalmente, desse. Então, é isso que está aqui. Mzão 1 vezes a largura do intervalo, mzão 2 a largura do intervalo e assim por diante. E, de forma análoga, para a minha aproximação inferior, aquela que está uma corzinha aqui, esse aqui um azul um pouquinho mais escuro. Então, é mzinho 1 vezes a largura, mzinho 2 assim, e assim por diante. Tá? Pois bem, então, eu sei que a área é isso aí, e agora eu preciso ver um jeito de melhorar essas somas. Mas essa é a ideia. Tá? É assim que eu vou construir, então, as minhas soma superior e soma inferior. Pois bem, agora vamos a algumas coisas mais técnicas. Tá? Uma coisa que eu preciso garantir, tá? Que o cálculo que eu vou fazer, tá? A forma que eu vou chegar para essa área, eu sei fazer então minha soma superior, sei fazer uma soma inferior. Tá? E sei fazer isso a partir de uma partição que eu escolhi. Agora, uma coisa importante é que isso que eu vou fazer, esse cálculo, ele deve ser independente da forma como eu dividi meu intervalo. Tá? Ele tem que ser independente disso. Então, um pouco antes da gente chegar agora e falar, bom, vamos aqui calcular essa soma, vamos construir e calcular essa soma. Eu tenho que fazer isso, fazer essa construção, garantindo que o resultado que eu for chegar seja independente da forma com que eu escolhi minha partição. Tá? Veja, naquele primeiro caso, que a gente acabou de comentar, eu tinha meus dois pontos nas extremidades do intervalo e eu escolhi pontos internos. O cálculo que eu for chegar, o meu resultado, tem que ser independente da forma que eu escolhi esses pontos. Em outras palavras, você escolheu, naquele exemplo, 3 pontos. Eu escolhi outros 3 pontos. O resultado não pode depender disso. Claro, na primeira aproximação, sim. Mas eu quero dizer, quando eu for depois, peguei 3 pontos. Aí depois eu vou melhorar meu resultado. Eu vou pegar mais outros pontos. Tá? Você vai fazer isso e eu também vou fazer. Vamos começar a construir nossa soma superior e inferior. Eu vou construindo as minhas. Somas superiores e inferiores. E depois de um tempo, depois de vários cálculos, na hora que a gente vê, tá? Você vai tendo sua aproximação, vai melhorando cada vez mais, a minha também. Tá? E depois, quando você chegar e falar, já sei, meu resultado é esse, e eu falar, também, já sei, o resultado é esse, nós temos que concordar com o resultado. Seu resultado não pode ser diferente do meu. Ou seja, o que eu for construir agora aqui, tá? A minha construção tem que ser justamente independente dessa escolha. A escolha é um auxílio, ela é auxiliar para a gente fazer as coisas. Mas o resultado não pode depender da sua escolha ou da minha escolha. Tá? Então,
nós temos que, na hora de construir isso que nós vamos fazer agora, de construir essas somas e ver aonde vai dar, qual vai ser o resultado, nós temos que fazer isso tendo a certeza, a garantia de que ele não vai depender da forma com que você fez a divisão do seu intervalo, aonde você quer calcular a área. Tá? Pois bem, então, vamos lá, vamos fazendo isso. Bom, como eu já falei, falamos em partição, então, vamos definir aqui claramente o que é uma partição. Tá? Então, aqui eu tenho o intervalo AB, vou tomar um ponto A sempre menor que B, tá? Então seja um A menor que B. Uma partição desse intervalo AB, tá? Do intervalo fechado AB, é uma coleção finita de pontos, né, em AB, nos quais o primeiro é o A e o último é o B. Foi aquilo que a gente fez. Então, aqui tá. Então, o intervalo, eu vou particionar ele e vou escolher, então, T0, T1, T2 até Tn. Como eu falei, comecei com T0 porque assim eu vou ter N intervalos, né? Tá? E aqui, então, o meu primeiro, o T0 vai ser o A, o Tn vai ser o B e todos vão estar ordenados, né? De forma que o T1 é menor que o T2, o T2 menor que o T3 e assim por diante, até o Tn-1 menor que o Tn. Assim, então, a gente define o que é uma partição do meu intervalo AB. Pois bem. Definição. Tá, agora vamos lá. Suponha que você tem uma função limitada no intervalo fechado. Essa limitada é importante, porque eu quero calcular as áreas. Então, minha função, né, eu quero o valor máximo da função e eu quero um valor mínimo da função no intervalo. Então, eu vou ter, para garantir que eu tenha esse valor máximo e esse valor mínimo, eu vou supor que minha função é limitada. Então, suponha que a função f é limitada no intervalo AB e eu tenho P, né? P é uma partição de AB. Em cada um desses intervalos, então eu vou pegar por mzinho i, vai ser o menor valor que a função assume nesse intervalo. No intervalo aqui, entre ti menos 1 até ti. Nesse intervalo ti menos 1 até ti, o ínfimo, tá, da minha função, f de x, é o que eu vou denotar por mi. E o supremo dela está nesse intervalo, tá, de ti menos 1 até ti. Tá, o maior valor que a função assume nesse intervalo, tá, eu vou chamar então de mzão i. Tá? Bom, então, é exatamente a mesma coisa que a gente já tinha falado naquele exemplo. E agora eu defino a soma superior. A soma superior de f para essa partição P que eu tenho, e eu vou denotar ela por L de fp. Veja, são duas coisas importantes. A função que eu vou usar, né? Então eu preciso do f. E aqui eu estou fazendo referência à minha partição também. Então por isso a notação. Tá? LFP. Tá? Ela é definida como, bom, como a gente já tinha visto. Então eu vou somar de igual a 1 até n, tá? A área de cada um dos meus retângulos. Então aqui a largura, ti menos 1, não precisa, como está aí, não precisa ser o mesmo. Tá? Então cada largura pode ser diferente. Cada uma dessas larguras ti menos 1. E mi, o menor valor que a função assume nesse intervalo. Então essa é a soma inferior. Da mesma forma, eu defino a soma superior dela. E agora eu vou denotar por U de fp. Tá? U de fp. Tá? Agora eu vou usar a expressão análoga, só que no lugar do valor mínimo eu vou usar o valor máximo. Né? L e U, obviamente uma referência em inglês a lower e upper. Né? Pois bem, definição. Da definição que a gente usou, claramente a soma inferior é menor ou igual à soma superior. É óbvio, né? Porque nas duas eu estou usando o mesmo intervalo, só que em um caso eu uso o valor máximo, no outro eu uso o valor mínimo. Então, como cada uma das parcelas da soma inferior é menor ou igual à parcela da soma superior, então não tem jeito. Tá? A soma inferior é sempre menor ou igual à soma superior para uma certa partição. Tá? Então, isso é trivial. Tá? A soma inferior é sempre menor ou igual que a soma superior para uma dada partição. Mas eu quero falar um pouco mais. Tá? Veja, nós temos que falar aqui de partições arbitrárias. Você escolhe a sua partição, eu escolho a minha. Tá? O que eu preciso agora ver é o seguinte. Se P1 e P2 são duas partições quaisquer do meu intervalo AB,
É verdade que a soma inferior é menor ou igual que a soma superior para cada uma das partições? Outras palavras, você escolheu uma partição, eu escolhi outra. Você calculou sua soma inferior, eu calculei a minha soma superior. Será que é verdade que a sua soma inferior vai ser sempre menor ou igual que a minha soma superior? Essa claramente é uma generalização do problema anterior. O problema anterior a gente está falando da mesma partição. Agora estou falando de duas partições distintas. Tá? Pois bem, vamos ver se isso é verdade. Tá? Isso é um problema muito importante se a gente quer discutir, então, a relação da arbitrariedade de partições para definir, tá, o que vai ser, né? A gente vai definir como uma integral de uma função. Tá? Pois bem, então, vamos fazer isso, para discutir isso, vamos ver esse probleminha, vamos tentar resolver esse problema. Tá? Então, o problema é mostrar que, se eu tenho uma partição Q, que contém uma partição P, ou seja, todos os pontos, né, da partição P fazem parte, estão incluídos na partição Q. Todos estão lá. Tá? Então, a Q tem mais pontos do que a P. Tá? Então, vamos mostrar isso aí. Tá? Que a partição, a soma inferior usando a P, é sempre menor ou igual que a soma inferior usando a partição Q. E que a soma superior usando a partição P é sempre maior ou igual que a soma superior usando a partição Q. A gente viu isso. Vejam, quando a gente fez o exemplo, tá, que a gente estava calculando a área daquela raiz cúbica, nós fizemos a soma superior e a soma inferior, o que aconteceu? A gente viu, então, uma partição com 64 intervalos, com 32, 64, 128 e assim por diante. Em cada uma delas, quando eu estava considerando a soma superior, em cada uma delas, à medida que eu aumentava o número de intervalos, a minha diferença entre as áreas diminuía. Tá? A área estava diminuindo. Então, aumentando o número de partições, a soma superior estava sempre diminuindo. No final, chegando cada vez mais ao valor que ia ser o valor da minha função. Mas era isso que a gente viu. Quanto mais intervalos, maior o número de pontos da minha partição, a área superior era cada vez menor. E também vimos, e isso está falando o quê? Isso esse lado aqui, ó. Que contém a partição P. Era o que aconteceu no nosso caso. Os pontos de P estão em Q. Q tem mais pontos. Então, a soma superior deu menor. Sempre menor ou igual. E no caso que a gente viu depois da soma inferior, viu, cada vez mais que a gente foi tomando mais intervalos, o valor, minha soma estava sendo cada vez maior, cada vez mais aproximando o valor que eu queria. Tá? Então a soma inferior estava aumentando. E é o que está acontecendo, olha. Q tem mais pontos do que F. Q contém P. Então, a soma inferior é maior ou igual. Tá? Em outras palavras, o que eu estou fazendo aqui é um refinamento, tá, das minhas partições. Eu tinha um intervalo, eu estou refinando ele. Tá, mostrando cada vez mais intervalos, e aí o que acontece? Quando a soma é inferior, ao fazer um refinamento, eu estou aumentando o valor da minha soma inferior. É isso aqui. E para a soma superior, cada vez que eu estou fazendo um refinamento da minha partição, a soma superior está cada vez diminuindo para chegar aonde eu quero. Tá? Então é isso que está aqui. Então, o resultado prático disso aí, a gente já viu no exemplo que a gente deu. Tá? Agora, o que a gente precisa fazer é provar isso para um caso geral. Bom, vamos fazer. Vamos começar considerando duas partições P e Q, onde Q tem um ponto a mais do que a P. Depois a gente generaliza isso. Então, vamos começar. P e Q, Q tem um ponto a mais do que P. E vamos supor, então, aqui, P é uma partição, então, com N intervalos, então T0, T1 até Tn, né? E Q, ele tem N mais 1. Esse ponto a mais, vamos chamá-lo de U.
E vamos escolher, como é arbitrário, vamos escolher esse U aí entre um TK menos 1 a um TK. Está no meio entre esses dois aí, para algum K. Bom, então tenho isso. Então, agora o que eu vou fazer? Vamos construir então soma superior e soma inferior para cada um desses intervalos. Tá? Então vamos lá, então, para isso, vamos botar essa definição, vamos definir então quem são, né, as minhas quantidades, aqui a minha notação para os valores mínimos, né, em cada um desses intervalos. Então, mzinho com índice I vai ser o ínfimo da minha função para todo intervalo, né, entre TI menos 1 até TI. Então, para qualquer um desses intervalos aqui que estão associados, então aqui, ó, tá, desses aqui de T0, T1 até Tn, cada um desses intervalos associados com essa partição, tá, o valor mínimo da função, o ínfimo dela é mzinho I, seguindo a notação que a gente já estava fazendo. A diferença é que agora aqui eu tenho um intervalo, tá, para essa partição aqui, um intervalo entre TK menos 1 até U e de U até o meu TK. Tá? Então eu tenho esse intervalozinho aqui a mais, né? Tenho dois intervalos a mais. Né? Quer dizer, na verdade um, mas a notação eu tenho que estabelecer uma notação aqui diferente para esses dois aqui, né? Tá? Então, no caso desse intervalo, o valor ínfimo eu vou chamar por M', e nesse outro aqui, do U até o TK, por um M, duas linhas. Tá? Então, a minha soma inferior, vamos fazer primeiro com a soma inferior. Para a soma superior é anal. Tá? Então, soma inferior associada aqui para a minha partição P. Então, está aqui meus intervalos e aqui o valor, né, valor mínimo da função. Então, é mzinho I vezes o intervalo. Tá? Para efeito de comparar essa soma inferior com a soma inferior que eu vou escrever depois para a partição Q, eu vou fazer o seguinte, veja, aqui a soma T0 até Tn, estava aqui, mas veja, o ponto U está entre TK menos 1 até o meu TK. Então eu vou separar essa soma aqui numa soma que vai de T0 até TK menos 1, depois de TK até o Tn. É isso aqui, ó. Eu escrevi então a soma de I igual a 1 até K. Então, está aqui. Para o termo em K, o próximo termo da minha soma, do I igual a 1 até N, tá? Então de 1 até K menos 1, vou deixar separado aqui a correspondente ao índice K, e depois eu continuo de K mais 1 até N. Tá? Então foi isso, eu peguei minha soma de Izinho igual a 1 até N, fiz de Izinho igual a 1 até K menos 1, depois deixei aqui escrito explicitamente ela para I igual a K, e depois aqui eu continuo de K mais 1 até N. Tá? Agora vamos escrever a soma inferior associada para a partição Q. Tá? Então, ela é isso, só que veja aqui, eu vou escrever então de T0 até TK menos 1, depois TK menos 1 a U, U até TK, e depois dali em diante. Então, I igual a 1 até K menos 1, é a mesma expressão que eu tinha, a mesma para a partição P. Aí eu tenho agora aqui, de U, de TK menos 1 até U. Então aqui tem o meu intervalo e o valor ínfimo nesse intervalo. O ínfimo nesse intervalo eu denotei por M'. Depois do intervalo de U até TK. O ínfimo, M, duas linhas. Aqui. E depois eu continuo de igual a K mais 1 até N. Note o seguinte, então eu tenho aqui minhas duas somas. Vejam, esse termo e esse são os mesmos que esse e esse. É o mesmo termo. Esse e esse, esse e esse. Tá? Então, a diferença, tá, entre essas duas no caso da soma inferior tem esse termo, e no caso da soma inferior com Q, né, eu tenho esses dois aqui. As outras somatórias são iguais. Tá? Portanto, se eu quero mostrar isso aqui, que a soma inferior para a partição P é menor ou igual que a soma inferior da partição Q, eu tenho que mostrar o seguinte, que os termos que são diferentes, né, os iguais não me interessam. Eu tenho que mostrar que o termo que é diferente de L de RP, quem é? É esse. E o termo diferente de Q, que é esse, eu tenho que mostrar que a mesma desigualdade vale para eles. Então, isso aqui é um C só C.
Se a soma inferior para o P for menor que a Q, então acontece isso, e vice-versa. Daqui para cá, se acontece isso, então, provar meu resultado aqui, para esse caso, é equivalente a mostrar isso. Tá? Então, se eu mostro isso, eu mostrei o que eu estava querendo. Tá? E, bom, veja, agora para chegar a essa conclusão, vamos ver se a gente acha alguma relação entre esses ínfimos aí, entre o MK e o M' e o M duas linhas. Vejam, essa situação, TK-1, U e TK. A definição do meu MK é o valor, o menor valor que a função assume no intervalo TK-1 até TK. Então, dentro de todo esse intervalo eu tenho o meu MK. Por outro lado, M' é o menor valor entre TK-1 e U. E o M duas linhas é o menor valor entre U e TK. Ora, M' é o menor valor nesse intervalo. M duas linhas é o menor valor nesse intervalo. E o MK é o menor valor em todo esse intervalo. O que você conclui disso? Não tem como. Se o MK é o menor em todos esses intervalos, MK ele é menor ou igual ao M' ou menor ou igual ao M duas linhas. Não tem jeito. Tá? Se MK é o menor em todo o intervalo, ele tem que ser menor ou igual em cada um desses intervalos aqui, porque ele é em todo intervalo. Certo? Eu tenho menor ou igual em um certo intervalo, depois no outro. E eu tenho aquele que é em todo intervalo. Então, claramente, ele tem que ser menor ou igual a esse e a esse aqui. Tá? Isso é claro. Tá? Bom, agora, o que eu vou fazer? Agora eu pego essa expressão M' e M duas linhas. M' e M duas linhas. Coloco essa desigualdade aqui. Vejam. M' vezes o comprimento do meu intervalo mais M duas linhas. Use agora M duas linhas e M'. Maior ou igual a MK. Então agora coloco aqui maior ou igual a MK e a MK. Usei em cada uma aqui. Agora vejam, MK é o mesmo nos dois lados. Deixo ele em evidência. E aí o que acontece? Fica U menos TK menos 1 mais TK menos U. U cancela com esse U. TK menos TK menos 1. Que é o que eu quero mostrar. Tá? Portanto, a soma inferior para a partição P é menor ou igual que a soma inferior para a partição Q. E, de forma completamente análoga, a gente mostra que a soma superior para a partição P é sempre maior ou igual à soma superior para a partição Q. A diferença entre um caso e o outro vai ser apenas naquela hora que a gente viu no intervalozinho que comparamos, né, os valores mínimos, os ínfimos, nos dois intervalozinhos e o ínfimo em todo a soma dos dois intervalos, né? A única diferença é quando a gente considerar agora o valor máximo, aquelas desigualdades, sempre que a gente tinha visto menor ou igual, vai virar um maior ou igual. E o resto é completamente análogo. Tá? Pois bem, agora então vamos fazer o caso geral. Vamos agora ver um ponto apenas. Vamos agora considerar que a diferença entre essas duas partições P e Q pode ser um número arbitrário de pontos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou tentar usar esse resultado que eu acabei de mostrar. Tá? Então, eu vou fazer. Eu tenho minha partição P e Q. Tá? Não importa quantos pontos Q tem a mais do que P. Tá? Mas eu vou considerar, então, uma sequência de partições onde cada uma delas, levando P entre P e Q, tem um ponto a mais. Então, eu vou considerar uma sequência, então, a partição P e Q. P eu vou chamar de P1, a gente construiu ela com P2, um P3, uma partição P4, P5, até um PM. Sendo que, em cada uma dessas partições, a PJ mais 1 tem um ponto a mais do que a PJ. Tá? Então, vamos fazer isso. Tá? Então, bom, agora o que acontece? Vamos usar o resultado que a gente acabou de ver. Tá? Então, nós falamos a partição P eu chamei de P1, e a gente viu, então, P1, P2 tem um ponto a mais do que P1. Tem os pontos de P1 e um ponto adicional. Ora, o que a gente acabou de mostrar, aqui, ó. Tá? Então, a partição, a soma inferior com a partição P1 é menor ou igual a P2. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, então, fiz isso, vale para 1. Da mesma forma, P2 com P3.
O resultado vale para P2 e P3. P3 tem um ponto a mais do que P2, é o mesmo resultado anterior. Bom, o que eu faço agora? Vou aplicando sucessivamente isso. Então, eu vou fazendo isso até chegar em PM, onde PM é que eu chamei de Q. Portanto, L, a soma inferior da partição P, é menor ou igual que a soma inferior da partição Q, né? Onde Q tem um número arbitrário de pontos a mais do que a partição P. E, da mesma forma, a soma superior da partição P, que eu chamo de P1, P2 tem um ponto a mais do que P1, então vale o resultado que eu acabei de mostrar. Mesma forma, vale de P2 a P3. E, bom, assim por diante, vou continuando até chegar na Q. Né? Então, isso mostra, então, esse resultado agora, P, Q tem um número arbitrário de pontos a mais do que a partição P. Pois bem, esse resultado é o que a gente precisa para mostrar aquilo que começamos a discutir aqui, né? Que é, você escolhe uma partição, eu escolho uma outra. Você calcula a sua soma inferior, eu calculo a minha soma superior. Será que a sua soma inferior é sempre menor ou igual que a minha soma superior? Vamos ver. Teorema. Se P1 e P2 são partições quaisquer do intervalo AB, e F é uma função limitada, né, para construir a minha soma superior e inferior, então se eu tenho essa situação, sim, a sua soma inferior é sempre menor ou igual que a minha soma superior. Soma inferior de uma partição P1 sempre menor ou igual que a soma superior de uma partição P2. Não importa quem sejam P1 e P2. Como que a gente mostra isso? É muito simples. Vejam. Seja P, considera P uma partição que contém P1 e P2. Então, você tem sua partição, seus pontos, eu tenho a minha, e aí vamos construir uma nova partição. Uma partição P que contém os pontos da sua partição e os pontos da minha partição. Então, P é essa partição grandona. Tá? Pois bem, o que a gente acabou de ver? Tá? Que se você tem uma partição que está contida em outra, a soma inferior de uma dessas é menor ou igual que a soma inferior da outra. É a P e Q que a gente acabou de ver. Então, ó, P contém P1. Tá? Se P contém P1, a soma inferior dessa P1, escolhe qualquer uma das duas, tá? É sempre menor ou igual à soma inferior da partição P. É o que a gente acabou de ver. Né? Tá? E, da mesma forma, tá? Como P também contém a partição P2, a soma superior da partição P é sempre menor ou igual que da partição P2. P2 está contida na P. Então vale isso aí. Ora, por outro lado, nós também sabemos que para uma mesma partição, a soma inferior é menor ou igual que a soma superior. Esse é o primeiro resultado que a gente viu. Soma inferior de uma partição é sempre menor ou igual que a soma superior dessa partição. Pois bem, agora é só uma questão de juntar as desigualdades. Soma inferior da P1 é menor ou igual que a soma inferior da P. Soma inferior da P é menor ou igual que a soma superior da P. E a soma superior da P é menor ou igual que a soma superior da P2. É isso aqui, ó. Essa desigualdade é essa é essa e esta aqui é essa. Ou seja, soma inferior da P1 é menor ou igual que a soma superior da P2. A sua soma inferior é menor ou igual que a minha soma superior e a minha soma inferior é menor ou igual que a sua soma superior. É isso. Esse teorema tem consequências importantes. Uma primeira que a gente acabamos de escrever, está escrito aí, é que qualquer soma superior é uma cota superior para o conjunto das somas inferiores. E de forma completamente análoga, qualquer soma inferior é uma cota inferior para o conjunto das somas
superiores. Pois bem, vamos agora então pegar dentre as minhas das somas inferiores o supremo desse conjunto. O supremo é a menor cota superior. Portanto, o supremo do conjunto das minhas somas inferiores é sempre menor ou igual que a soma superior de qualquer partição. Tá? De qualquer uma delas. Tá? Porque o supremo é a menor cota superior. E esses u's, qualquer u, é uma cota superior para o conjunto das minhas somas inferiores. De forma completamente análoga, tá? O ínfimo das minhas somas superiores, tá? O ínfimo deles é sempre maior ou igual que qualquer cota inferior. A cota inferior para o conjunto das somas superiores, qualquer cota é uma soma inferior. Tá? Então, e a maior delas, que é o meu ínfimo desse conjunto aí, das somas superiores, né, o ínfimo tem que ser então maior ou igual que qualquer soma inferior. Tá? Pois bem, e então, nesse caso, o que tem que acontecer? O ínfimo, né, das somas superiores é sempre maior ou igual que o supremo das somas inferiores. Tá? Então, com todos, tá? Todos daqui, todas as somas inferiores são sempre menores ou iguais que as somas superiores, o supremo das minhas somas inferiores tem que ser sempre menor ou igual que o meu ínfimo das somas superiores. Tá? Então tem que acontecer isso. Pois bem, menor ou igual, eu não sei dizer, não dá para dizer dessa discussão se é igual ou não. Tá? Não dá para afirmar isso. Mas, se os dois forem iguais, ou seja, se o supremo das minhas somas inferiores for igual ao ínfimo das minhas somas superiores, bom, aí, como a gente viu no exemplo que a gente começou esse vídeo, isso só pode ser uma coisa. Isso deve ser a área da figura definida pela função f. Tá? A figura entre a região, o gráfico dela e o meu eixo x. Tá? Se forem iguais, tá? Se forem iguais, tem que ser isso a área. É razoável que seja a área. Tá? Bom, mas e se não for? Se a soma superior não acontecer igualdade? Tá? Se for menor, se o supremo for menor do que o ínfimo. Bom, vamos ver um exemplo que isso ocorre. Tá? Vamos ver um exemplo. Vamos considerar aqui uma função f de x, onde essa função é 0 se x for irracional e 1 se o x for racional. Ou ao contrário, tanto faz. Tá? Mas então, 0 se for irracional, 1 se for racional. E tome uma partição arbitrária. Vamos construir a soma inferior e a soma superior. Tá? Então, quem é o valor mínimo? Não importa qual partição você tomou. Não importa quão pequeno seja o intervalo da sua partição. Tá? Nesse intervalo, sempre vai ter um número racional e um número irracional lá dentro. Tá? E veja, como no caso, essa função é 0 se x for irracional e 1 se x for racional, o valor mínimo nesse intervalo, não importa quão pequeno você tomou, vai ser 0, porque sempre vai ter ali um número irracional. Ou vai ter um irracional ali dentro. Então o valor mínimo é 0. E também sempre vai ter um racional. Então o valor máximo que essa função toma nesse intervalo é 1. Sempre vai acontecer isso. Pois bem, então o que acontece? A soma inferior. Qual que é? A soma inferior é sempre 0. Não importa que partição eu tomei. Tá? Não importa qual seja. Tem aqui meu intervalo, não importa qual seja, ele vezes 0 sempre vai ser 0. Soma de zeros, 0. E a soma superior, qual que é? A soma superior, o valor máximo sempre é 1. Sempre vai ser 1. Tá? Então, eu vou ter essa soma aqui, soma de i igual a 1 até n, de 1 vezes ti menos 1. Ora, eu estou somando o quê? T1 menos T0, mais T2 menos T1, mais T3 menos T2, T4 menos T3. Note, T1 menos T0, T2 menos T1.
Os T1 cancelam. Depois eu vou somar T3 menos T2. Eu tinha um outro T2 da parcela anterior. T2 cancela. E assim por diante. Vamos cancelando todos. Só sobra o primeiro, o T0 e o último, que é Tn. T0 é A, Tn é B. Então essa soma aqui dá B menos A para qualquer partição. Então, não importa qual seja. Então, para qualquer partição, a soma inferior é 0. Para qualquer partição, a soma superior é B menos A para essa função. Então, o supremo das somas inferiores é 0. O ínfimo das somas superiores, B menos A. Então, eles são diferentes. Tá? Veja, então é esse caso aqui. Agora, tente imaginar essa função. 0 quando x for racional e 1 quando x for racional. É até difícil você pensar em fazer o gráfico de caber você desenhar isso. Né? Essa função, não importa qual noção você possa ter de área, certamente você vai dizer que essa função não tem uma área definida. Qual é a área dessa função? Como eu defino uma área para isso? Não importa o que você possa pensar, eu não acredito que você vai poder falar assim, essa função tem uma área. Não. Então, veja, é razoável, quando você não tem a igualdade do supremo das somas inferiores e o ínfimo das somas superiores, se você não tem uma igualdade entre essas duas, é porque a sua função tem um comportamento tal que não parece intuitivo, vamos assim dizer, associar uma área com ela. Tá? Não é intuitivo a gente falar que essa função dá para definir uma área entre o gráfico dessa função e o eixo x. Não é intuitivo isso. Tá? Então, esse caso não faz sentido falar nisso. Então, de alguma forma, realmente não seria esperado por uma classe de funções como essa que você possa ter uma área. Pois bem, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos separar funções em dois tipos. Vamos dizer, aquela para o qual isso não acontece, né? Tá? Para o qual essa desigualdade aqui, né, você tem, é sempre menor, né? O supremo da soma inferior e o ínfimo da soma superior, eles não são iguais, e daqueles que são iguais. Então, quando não são iguais é menor, né? E do caso em que eles são iguais. Esse caso em que elas são iguais vai merecer um nome especial. Tá? Vamos falar disso aí, então. Vamos definir, então, o que é ser uma função integrável. Seja f uma função limitada no intervalo fechado AB e P uma partição de AB. A função f, essa função aí, ela é dita integrável nesse intervalo AB se o supremo das suas somas inferiores for igual ao ínfimo das suas somas superiores. Supremo das somas inferiores igual ao ínfimo das somas superiores. Então, quando isso acontecer, eu vou dizer que minha função é integrável no intervalo AB. E o número, né, esse número que segue daí, né, o supremo de um caso igual ao ínfimo é igual a um número. Esse número aí é chamado a integral de f no intervalo AB. E a gente denota por isso aqui. Tá? Essa minhoquinha aí, né, tá? Na verdade é um S que foi... sei lá, um S que deu uma dobrada, uma entortada, alguma coisa aí, tá? Então, isso aí é para lembrar, então, de S de quê? De soma. Né? Porque, no fundo, o que a gente está fazendo aqui era soma. Soma inferior, soma superior. Né? Então, a gente denota isso por integral de A até B de F, ou, se você quiser fazer referência explícita à função, à variável x, você põe F de x dx. Né? Essa notação aqui é uma notação um pouco mais antiga. Essa notação aqui é uma notação que o nosso livro, o livro do Spivak, usa. E, bom, notação, você tem que estar acostumado com qualquer uma. Porque, às vezes, uma notação revela um certo aspecto, ou enaltece, vamos assim dizer, melhor um aspecto do problema, da situação, do que outra. Né? Então, nesse caso específico aqui, tá? Essa aqui é razoável porque ela está falando
apenas da função, para da função mesmo, né? E aqui você está usando a variável dependente. Você pode achar, bom, para que isso, né? Na verdade, essa notação aqui é a notação mais tradicional e a notação de Leibniz tem suas vantagens, tá? Tem suas vantagens também, tá? Como eu falei, as duas, dependendo da situação, uma é boa, a outra pode ser melhor numa outra situação. Essa aqui, como a gente vai ver bem mais para frente, quando você está usando para a gente fazer técnicas de integração, uma coisa chamada substituição, né? Essa notação é bem útil. Enfim, como eu falei, a gente tem que estar meio tem que saber usar as duas notações indistintamente, porque às vezes uma pode ser melhor do que a outra, dependendo do problema. Tá? Bom, o que acontece disso aqui, uma consequência é que essa tal integral, na minha função f entre a e b, ela tem que ser sempre maior ou igual que qualquer soma inferior e menor ou igual que qualquer soma superior para todas as partições que eu tiver. Qualquer partição que eu escolher no meu intervalo AB, tá? A minha integral é maior ou igual que a soma superior dessa partição que eu escolhi e menor ou igual que a soma superior dela. Tá? Isso pela própria definição do que é o supremo, né? Então, se ela é igual, tem que acontecer isso aí. Tá? Bom, e como a gente falou, então, nesse caso, se a minha função for positiva, maior ou igual a zero, sempre for positiva, tá? Então, para todo x no intervalo, essa integral aí, esse número AB, ela dá justamente, então, a área, tá? Entre o gráfico da função f de x, tá? O eixo x e os pontos A e B, essas retas, né, paralelas ao eixo y, né, passando por os pontos A e B. Né? Como a gente já tinha até viu no primeiro exemplo. Né? Então, isso fornece uma área, a área, né, dessa figura. Logo mais nós vamos fazer alguns problemas para calcular a área de figuras. Mas, antes disso, vamos ver um resultado muito útil para a gente ver quando uma função é integrável ou não. E esse agora é o nosso problema. Né? Bom, o resultado é esse teorema aí. Se f é limitada no intervalo AB, então f é integrável nesse intervalo se e somente se, tá? Para qualquer epsilon positivo, existir uma partição desse intervalo tal que soma superior menos a soma inferior é menor do que esse epsilon. Tá? Então, a gente sabe, então, soma superior é maior que a inferior. Tá? Então, a diferença das duas é um número positivo. Tá? A sua função vai ser integrável se para qualquer epsilon que você escolher, você conseguir encontrar uma partição tal que essa diferença é menor do que o epsilon. Tá? Bom, vamos mostrar isso, não é difícil. Tá? Primeiro vamos mostrar, né? Vamos ter que mostrar os dois lados da flechinha, né? Então vamos mostrar que se vale, né? Tá? Essa diferença, né? Soma superior menos a inferior menor que um epsilon arbitrário, então a função é integrável. Então, vamos começar aqui, então. A hipótese aqui, então, é que qualquer que seja epsilon, existe uma partição tal que acontece isso. Pois bem, agora vamos lá. Construir algumas desigualdades aqui, ó. O ínfimo das somas superiores, ora, ele é sempre menor ou igual que uma soma superior. Assim como o supremo de uma soma inferior é maior ou igual que a soma inferior de uma partição. Aqui o ínfimo para todas as partições P' e aqui para todas as partições P' também. Tá? E aqui na minha partição P em particular. Tá? Então isso aqui é simplesmente definição do ínfimo e do supremo. Tá? Bom, pois bem, então agora vamos colocar essas desigualdades aqui. Ó. Ínfimo menos o supremo. Ó, daqui ínfimo é menor ou igual, né, o ínfimo do que o U. E aqui o supremo, vejam, aqui eu tenho menos um supremo. Então, se eu botar um menos aqui, a desigualdade aqui, ela troca de lado, fica menor ou igual a menos L. Então, o ínfimo das somas superiores menos o supremo das somas inferiores, agora eu uso, então, menor ou igual. Isso é menor que isso, e aqui menos, trocou o sentido daqui, virou menor ou igual a menos L, e agora, opa, aqui, isso é menor que epsilon. Então, o que eu estou mostrando? O que a gente viu aí? Que o ínfimo, né, um número, esse aqui,
menos esse é menor que epsilon para qualquer epsilon. Então não tem jeito. Isso só pode acontecer para qualquer epsilon se isso aqui for zero. Para qualquer epsilon só pode acontecer se isso for zero. Então se for zero, eles são iguais, então minha função é integrável. Vamos agora para o outro sentido. Aqui, ó, portanto, os dois têm que ser iguais. No outro sentido, supondo então que o ínfimo é igual ao supremo. O ínfimo das somas superiores é igual ao supremo das somas inferiores. Pois bem, se isso acontece, o que eu tenho? Vai existir duas partições, P' e P duas linhas. Tá? Mas uma partição P' tal que o valor dela é maior do que o ínfimo das somas superiores e as somas inferiores é menor que o supremo das somas inferiores. Novamente, definição do ínfimo e do supremo. Tá? E agora, então, o que acontece? Nós já sabemos de um outro resultado, tá, daquele primeiro teorema lá, que não importa quais sejam as partições, a soma inferior de uma partição é menor que a soma superior de uma outra partição, que é isso aqui. Tá? Ora, então, nesse caso, o que acontece? Tá? Isso implica, então, que, aqui passando isso, significa se ele é menor, que U menos L é maior do que zero. Ou seja, ele é menor que um certo epsilon positivo. Tá? Isso aqui, ó, U menos o L é maior que zero, é um número positivo, portanto, ele é menor que um epsilon positivo. É isso aqui. Tá? Só que, toma P com a partição que contém P' e P duas linhas. Ora, para esse caso também eu sei, um outro teorema que a gente já viu, que esse P, como ele contém P' e P duas linhas, ele é um refinamento dessas partições. Então, veja, a partição de P, a soma superior é menor ou igual que a soma superior do P' e a soma inferior, tá, é maior ou igual que a soma superior. Resultado que a gente acabou de ver. Bom, agora é só pegar esses resultados aqui e colocar nessa expressão. Então, ó, eu quero fazer o quê? Ó? U de Fp menos L de Fp. Aqui esse é menor ou igual que o U. E aqui, como tem o sinal negativo, eu vou ter que trocar o sentido, que não vai ser, ó, menos L vai ser menor ou igual que menos L de Fp'. Por isso esse menos L de Fp' aqui. E agora eu uso o resultado lá de cima, tá? Que ele é menor que um epsilon, então U de Fp menos L de Fp menor que um epsilon, que é o que a gente estava querendo mostrar. Então, tá? Conclusão. Para mostrar que você tem uma função integrável, o que você precisa fazer, então, é mostrar, tá, que, quer dizer, tanto faz, aos dois sentidos. Qualquer que seja o epsilon positivo, existe uma partição tal que a soma superior menos a soma inferior é menor que um epsilon. Isso você prova que ela é integrável. Vamos agora aos exemplos. Primeiro, calcular a integral da função f de x igual a x no intervalo 0 a b. É um exemplo bem simples, mas como vamos ver, não é tão simples assim. Né? Pois bem, o que temos que fazer? Pegar o intervalo de 0 a b, escolher uma partição, e uma vez escolhida essa partição, pega a soma inferior, pega a soma superior, estuda elas, vê qual que é o supremo e o ínfimo desses conjuntos, e, sendo iguais, né, esse é o valor da sua integral. Né? Pois bem, então, vamos lá. Então, temos aqui, ó, a função f de x igual a x, tá? Essa aqui. Vamos escolher uma partição arbitrária de n pontos, n mais 1 pontos, né? Tá? N mais 1, ou seja, eu tenho n intervalos, né? E cada um desses intervalos, vamos pegar esses intervalos com o mesmo comprimento. Né? Veja, não vamos complicar isso aqui, né? Esse não é o ponto e a gente sabe que não vai fazer diferença, né? Isso, porque a gente sabe que a gente pode escolher partições arbitrárias para calcular uma integral. Então, vamos escolher aquelas com o mesmo comprimento. Tá? E, pois bem, então, esse comprimento vai ser qual? Vai ser b sobre n. Se o intervalo total, o comprimento dele é b, né? B menos 0, b, e eu estou tomando n intervalos, então o comprimento de cada um tem que ser b sobre n. O valor máximo e o mínimo que a função toma em cada um desses intervalos também é fácil de ver.
no intervalo TI menos 1 até TI, o valor mínimo é o valor dela em TI menos 1, afinal a função f de x é igual a x, né? Então TI menos 1 e o outro TI é o valor máximo. Então MI igual a TI é o valor máximo, Mzinho I igual a TI menos 1 é o valor mínimo. E cada um desses pontos, TI, tá? Eles estão aqui, cada um deles é I que multiplica B sobre N. Né? Então você veja, o primeiro é 0, ok? Então I igual a 0. Mas aí depois T1, como o intervalo é B sobre N, o comprimento T1 é B sobre N. Está localizado em B sobre N. T2, B sobre N mais B sobre N. 2B sobre N. E assim por diante. Tá? Bom, com isso agora vamos construir a soma inferior e a soma superior. Soma inferior, somatório então de I igual a 1 até N, do valor mínimo da função, que a gente acabou de ver que é TI menos 1, vezes o intervalo. Cada um dos intervalos está aqui. Vamos agora colocar esses valores que a gente já sabia. Tá? Então, TI é esse aqui e o intervalo é esse. Então, colocando isso agora aqui, TI menos 1 é I menos 1. Então, é I menos 1B sobre N vezes o intervalo B sobre N. Bom, B sobre N, a soma é I. Então, isso aqui eles não somam. Então, eu coloco isso em evidência de todas as somas. Então, fica aqui na frente B2 sobre N2. Tá? E aqui eu tenho a minha soma de I igual a 1 até N de I menos 1. Bom, isso aqui, ó, vejam, eu posso escrever isso, em vez de começar em I menos 1, vamos trocar isso aqui, o índice de soma, por J. Tá? Então, vou trocar I menos 1 por J, então fica a soma de J igual a 0 até N menos 1, mas como J igual a 0 é somar 0, né? Então a soma, na verdade, começa em J igual a 1, porque J igual a 0 é 0. Tá? Então, somando 0, isso não interessa. Então, a soma mesmo que eu tenho que fazer é a soma de J igual a 1 até N menos 1 de J. E essa é uma soma bem conhecida, né? Que eu tenho aqui uma PA, então eu tenho 1 mais 2 mais 3 até K, a soma de J igual a 1 até K, desse J, tudo é bem conhecido que isso é K mais 1 sobre 2. Então é só pegar agora, colocar aqui, no caso que K é N menos 1, aqui. Então, a minha soma inferior, aqui, ó, ele é N menos 1, aqui, N menos 1 mais 1 é N, então está N aqui, sobre 2 aqui, e B2 sobre N2, que é o que estava aqui. Tá? Um N cancela com esse, fica N menos 1 sobre N, B2 sobre esse 2. Tá? Então esse é o valor da minha soma inferior, tá? Para a minha partição aqui, PN. Já para a partição superior, tá? A diferença é que no lugar do TI menos 1 vai o TI. Mas o resto é tudo igual, então aqui é IB sobre N. Então, isso é B quadrado sobre N quadrado, soma de I igual a 1 até N do meu I. Uso novamente aqui a fórmula para a minha PA, então dá isso, N mais 1 sobre 2 agora, né? Porque agora simplesmente o N faz o papel do K, não é N menos 1 igual a K como no anterior. Então, é a mesma fórmula, com K igual a N, B2 sobre N2, 1N cancela, N mais 1 sobre N, B2 sobre 2. Tá? Pois bem, então vejam, o que eu tenho? A diferença da soma superior e da soma inferior, olha, eu calculando as duas aqui, ó, dá 2 sobre N, na hora que você fizer conta simples, cancela o que tem que cancelar, 2 sobre N, B quadrado sobre 2. Como a gente vê, tá? Isso aí é... O que eu tenho que mostrar para a função ser integrável? A função é integrável se, para qualquer epsilon positivo, eu consigo encontrar uma partição tal que a soma superior menos a soma inferior é menor que um epsilon. Então, qualquer epsilon positivo, eu consigo encontrar uma partição tal que soma superior menos a soma inferior para essa partição é menor que o epsilon. Ora, facílimo. Agora eu tenho aqui, qualquer epsilon que você queira, você encontra uma partição Pn, né, de modo que isso aqui, 2n sobre b quadrado sobre 2, é menor que um epsilon. Sempre vai ter um n, né, sempre vai existir um n tal que essa quantidade 2n b2 sobre 2 é menor que o epsilon. Sempre vai existir um n, significa que sempre vai existir uma partição. Então, aquele teorema que a gente acabou de mostrar, tá, a gente usa ele, e isso garante que a minha função é integrável. E agora, qual que é o valor da integral? Ora, muito simples. Aqui dá sempre menor que um epsilon, né? Então, veja, o limite de uma
quando n vai para infinito, da soma inferior, vou voltar aqui. Ó. Soma inferior, n menos 1 sobre n. Para n indo para infinito, bom, b2 sobre 2, deixa ele, é uma constante. N menos 1 sobre n, para n indo para infinito, é 1. Então, é b2 sobre 2. E a mesma coisa aqui, ó. N mais 1 sobre n, soma superior, dá 1, b2 sobre 2. Então, tanto a soma superior como a soma inferior, para n indo para infinito, veja que ele tem b2 sobre 2. b2 sobre 2, na verdade, na hora que você olha aqui, né, a soma superior e inferior, é o único cara que está no meio dos dois para qualquer n. Né? Então, não tem conversa. A integral de 0 até b da função f igual a x é b2 sobre 2. Vamos mais um exemplo. Vamos ver mais um exemplo. Vamos considerar uma função f de x que é igual àquela tal que ela é 1 para todos os pontos no intervalo de 0 a 2, exceto no ponto x igual a 1, quando ela vale 0. É isso que está aqui. Então a função vale 0 para x igual a 1 e 1 em todos os demais pontos. Qual que é a integral dessa função no intervalo de 0 a 2? Se é que existe. Bom, para vermos isso, é aquilo. Vamos pegar um intervalo de 0 a 2, vamos dividir, vamos pegar uma partição desse intervalo, tá? E dada essa partição, vamos calcular soma inferior, soma superior, e vamos ver se ela satisfaz o critério de integrabilidade. Né? E nesse caso, se satisfaz, vamos encontrar então qual que é o valor da integral. Então, vamos começar aqui. Então, temos uma partição Pn. Eu peguei então, o intervalo de 0 a 2, dividi em n intervalozinhos. Tá? Cada um desses intervalos, então, portanto, tem comprimento 2 sobre n. E um desses intervalos, ele vai incluir o ponto 1. Algum desses intervalozinhos aí vai incluir o ponto 1. Não sei qual que é. Vamos denotá-lo por tj menos 1, intervalo de tj menos 1 até o tj. Então, um desses, que eu vou então indexá-lo aí, então chamando por tj menos 1 até tj, esse é o que inclui o 1. Tá? Pois bem, em todos esses intervalos, qual que é o valor máximo da função? Veja, o valor máximo em todos é 1. A função tem um valor constante em todos, exceto naquele que inclui o ponto 1, o x igual a 1. Exceto nesse. Em todos os outros, como ele é constante, né? Quer dizer, não só o máximo como o mínimo, são inclusive o mesmo, porque é constante. Tá? Mas a única diferença, então, está no intervalo contendo 1. No intervalo contendo 1, veja, qual é o valor máximo da função? O valor máximo da função é 1. Porque não importa quão pequeno seja esse intervalo, em torno do 1, vai ter um ponto ali dentro que não é o ponto 1. E se não é o ponto 1, o valor da função nesse ponto é 1. Tá? Então, nesse intervalo, o valor máximo é 1. E o valor mínimo, qual que é? O valor mínimo é 0, porque como o intervalo contém 1, no ponto 1 ela vale 0. 0 é menor que 1. Tá? Então, nesse ponto, o valor mínimo, nesse intervalo, o valor mínimo da função é 0. Então, em todos os demais intervalos, todos os outros que não contêm 1, o valor máximo é 1 e o valor mínimo também é 1. E no intervalo que contém 1, o valor máximo é 1 e o valor mínimo é 0. Bom, isso que eu vou escrever isso. Ó. Então, o valor máximo é 1 para todos os intervalos e o valor mínimo é 1 para todos os intervalos, todos os i's, menos o j. No intervalo j menos 1 até tj, o valor mínimo é 0. Vamos pegar essas informações e colocar na expressão para soma inferior e soma superior. Soma superior. Bom, é isso aqui, o mi, no caso, é 1. Né? O ti menos 1 é 2 sobre n, então 2 sobre n aqui. E eu vou somar de 1 até n, mj, eu vou somar 1. Ora, somar 1 n vezes dá n. N cancela esse n, dá 2. Ok. Soma inferior. Soma inferior. Então, soma inferior, eu vou separar, que eu tenho um diferente, que é o mj, né? O i igual a j, que é diferente. Então, eu vou pegar minha soma de i igual a 1 até n, vou escrever de i igual a 1 até j menos 1, aí eu deixo o termo com i igual a j, e depois eu pego de j mais 1 até n. Então, vamos separar isso, porque agora, então, vamos colocar
os respectivos valores. Então, daqui até aqui, ó, o MI é 1, o intervalo é 2 sobre N, então eu estou somando 1 de I igual a 1 até J menos 1. Aqui o valor mínimo é 0, então já tem 0 aqui. E aqui I de J mais 1 até N, de 1, e aqui 2 sobre N, está aqui, então a soma de J mais 1 até N. Então isso dá, aqui essa soma, I igual a 1 até J menos 1 dá J menos 1, aqui 0, e a soma de J mais 1 até N é N menos J. Tá? Faça a conta, veja, verifique isso. Tá? Aqui é N menos J. Escreve direitinho, põe no papel, você vai ver. É N menos J. Bom, vamos juntar tudo. Juntando isso aqui, 2 sobre N, N menos J mais J menos 1. J cancela, N menos 1, 2 menos 2 sobre N. Com isso, a soma superior menos a soma inferior, soma superior é 2. Soma inferior, 2 menos N. A diferença dos dois, cancela 2, fica 2 sobre N. Ou seja, para qualquer epsilon que eu quiser, qualquer epsilon positivo, eu consigo encontrar uma partição Pn tal que soma superior menos a soma inferior dessa partição é menor que meu epsilon. Porque eu consigo encontrar, basta encontrar um N satisfazendo, sempre vai ter um N satisfazendo isso, esse N me define a minha partição. Ora, então a minha função é integrável. Né? Função integrável. E qual é o valor da integral? Ora, a soma inferior e a soma superior estão sempre... o 2, né, ele é maior ou igual que todas as somas, somas inferiores e menor ou igual a todas as superiores. Então não tem jeito. A integral aqui, o valor da integral da função de 0 a 2 é 2. Esse exemplo é interessante, a gente vai comentar ele mais para frente, porque vejam, aqui eu estou com uma função que ela não é contínua. Ela não é contínua em x igual a 0. Tá? Então, bom, parecendo aqui que esse conceito de integral parece ser uma coisa até bem geral até, porque mesmo uma função que não é contínua, ela admite uma integral. Nós vamos voltar a comentar esse assunto. Antes disso, quer dizer, isso vai demorar um pouco mais, vamos antes ver um outro exemplo. Vamos agora generalizar um pouquinho o nosso primeiro exemplo. No lugar da função f de x igual a x, vamos considerar a função f de x igual a x quadrado. Como a gente vai ver, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas, bom, dá para resolver. A ideia, então, é a mesma. Então, vamos tomar a partição. Vamos fazer igual ao primeiro problema. Mesma partição, mesmos pontos. Né? Então, temos aqui uma partição então, com n mais 1 pontos. Portanto, n intervalos. Vamos tomar esses intervalos com o mesmo comprimento, para não complicar desnecessariamente o problema. Então, o comprimento dos intervalos é b sobre n. Cada um dos pontos, então, é ib sobre n. Tem essas coordenadas ib sobre n. Né, cada uma das minhas variáveis independentes, o valor da variável independente. E como a função f de x quadrado é crescente, o valor mínimo se dá quando a minha variável está no primeiro extremo, né, no intervalo, e o valor máximo no outro extremo. Então, aqui o valor mínimo é ti menos 1 ao quadrado, e o valor máximo é ti ao quadrado. Com essas informações, a gente pode construir agora a soma inferior e a soma superior. Então, a soma inferior, tá? Então, a soma de I igual a 1 até n, o valor mínimo vezes o intervalo. Colocando, então, esse valor, ti menos 1. Então, aqui, I menos 1 vai I menos 1 aqui. Então, vai ficar I menos 1 ao quadrado. I menos 1 ao quadrado. E aqui eu vou ter B quadrado com N quadrado. Cada um dos intervalos é B sobre N. Então, B quadrado sobre N quadrado vezes B sobre N é b ao cubo sobre n ao cubo. Como a soma é em i, eu coloquei b ao cubo, n ao cubo aqui na frente. Agora eu preciso calcular esse valor aqui. Vamos ver a soma, vamos ver a soma superior. Soma superior, então o valor é ti ao quadrado, vezes ti menos 1, né? Ti menos 1. Vou colocar aqui os valores, a diferença dessa é que aqui vai i no lugar de i menos 1. Então b ao cubo
sobre n ao cubo i ao quadrado, i igual a 1 até n i ao quadrado. Então, eu tenho que calcular agora, vejam, são calcular estas somas aqui. No problema anterior, a gente tinha que calcular a soma de uma PA. Agora, não é assim. Tá? Mas, dá para fazer. Vamos lá. O que eu tenho que fazer, bom, essa aqui é o resultado que eu preciso. Tá? I ao quadrado, vejam as somas que eu tenho aqui. Ó. I igual a 1 até n. Um é o caso é i ao quadrado, o outro é i menos 1 ao quadrado. Então, eu tenho que calcular isso e, para isso, eu preciso desse resultado aqui. Tá? I ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado até n ao quadrado, né, dá isso aqui. Você vai estar se perguntando agora, da onde eu tirei isto? Tá? Veja, é um resultado que não é difícil mostrar, basta notar o seguinte. Tá? Se eu pegar aqui essa soma de k igual a 1 até n de k ao cubo e subtrair a soma de k igual a 1 até n de k menos 1 ao cubo, quanto que é isso? Vejam, quem que eu estou somando aqui nessa primeira soma? 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, até n ao cubo. Nessa outra, k igual a 1. 1 menos 1, 0. 0 ao cubo, 0. Mas, vamos lá, o próximo termo. Quando for k igual a 2. 2 menos 1, 1 ao cubo. No k igual a 3, 3 menos 1, 2 ao cubo. E aí vai, 3 ao cubo, 4 ao cubo, até... Quando k for igual a n, eu vou ter n menos 1 ao cubo. Tá? Então vejam, aqui eu tinha 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo e assim por diante. Essa aqui, 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, até n menos 1 ao cubo. Como eu estou subtraindo uma da outra, bom, aqui tem de 1 até n menos 1 até n. Esse aqui tem um termo a mais que esse, que é o n ao cubo. Portanto, a diferença dessas duas me dá n ao cubo. Né? E agora, essa soma aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, vou escrever, vou abrir esse k menos 1 ao cubo. Então eu vou ter aqui, quando eu abrir esse k menos 1 ao cubo, expandir isso, eu vou ter k ao cubo, menos 3k ao quadrado, mais 3k menos 1. Ora, o primeiro termo, k ao cubo, cancela esse k ao cubo. E vai sobrar então o próximo, que seria ali menos 3k ao quadrado. Com esse menos fica mais 3k ao quadrado. O outro ia ser 3k. Com esse menos, menos 3k. E o último, aqui que eu tenho, é menos 1. Com esse menos, mais 1. Tá? Bom, agora é o seguinte. Esse termo aqui é o que eu quero calcular. Aqui, é esse. Esse aqui é a soma da PA. Eu já sei quanto que dá isso. Isso aqui dá n mais 1 sobre 2. E a soma de k igual a 1 até n te dá quanto? Te dá n. Ora, então agora passo isso aqui e isso por lado de cá. E eu resolvo isso para essa soma que eu estou procurando. O que você vai encontrar? Você vai encontrar isso aqui. Tá? É esse valor que você vai encontrar. Então, é assim que calcula essa soma. Bom, agora é só pegar esse resultado aí e jogar na expressão para que eu estou precisando, né? Então, pego agora, soma inferior. Tá? A soma inferior, usando agora então, que eu tinha aqui era i menos 1, não. Agora, só se eu usar isso, veja lá, vai dar isso aqui. Tá? Eu peguei aqui, coloquei esse 6 aqui, eu dividi 3 vezes 2, né? Deixei b ao cubo sobre 3. E aqui na soma superior dá isso, verifique. Tá? Eu deixei isso aqui. Por que eu fiz isso? Note que essa quantidade aqui e esta aqui, quanto que dá o limite de cada uma para n indo para o infinito? Veja. Tá? Essa aqui, eu vou ter aqui 2n, n e n. 2n ao cubo. 2n ao cubo aqui embaixo dá 1. E aqui, mesma coisa. Na verdade, então, na hora de eu pegar agora e escrever minhas desigualdades, note que isso aqui, n menos 1, multiplica n, 2n menos 1, isso, como n menos 1 é menor que n, 2n menos 1 é menor do que 2n, essa quantidade aqui, tá, ela é menor do que 2n ao cubo, dividido por 2n ao cubo, menor que 1. E essa outra aqui, tá, ela, n mais 1 é maior que n, 2n menos 1 é maior que 2n. Portanto, essa quantidade é maior que n vezes 2n dividido por 2n. Aqui é um cubo, gente. Me desculpe, faltou um cubo aqui. Tá? Falha nossa. Aqui é um cubo. Então, isso é maior do que 1. Então, eu tenho que,
Nesse caso, então, B3 sobre 3, para qualquer caso aqui, para qualquer n, tá? Ele é maior ou igual à soma inferior e menor ou igual à soma superior para todo n. Então, B3 sobre 3 é, então, o valor da minha integral. Bom, como a gente está vendo, acabamos de ver, a coisa começa a complicar, porque calcular a soma, bom, na verdade, calcular todo x a n, essa somatória não vai ser possível, porque vai ser, se o caso não tenha falado corretamente. Vai ser impossível porque esse mesmo truque aqui, eu posso pegar para cá o quarta, fazendo a mesma coisa. Eu calculo aqui a soma desse jeito, soma de n igual a 1 até, de k igual a 1 até n, k elevado a qualquer j. O mesmo truque eu posso aplicar a outros casos, então calcular as integrais de x elevado ao cubo, a quarta, a quinta, não tem, só aumenta um pouco o tamanho da somatória, né? A fórmula que eu vou usar vai ser maior, mas o resultado vai ser simples, não vai ter problema com isso não, né? Vai ser incrivelmente simples, mas eu preciso que certamente esse não vai ser a forma que a gente vai usar para calcular a integral. Tá? Veja, assim como no caso do limite, você usa uma coisa para uma definição, para provar os resultados, né? Mas para calcular não é exatamente assim que a gente faz. De qualquer forma, o que nós vamos fazer agora? Bom, primeiro nós vamos parar esse vídeo, que já está grande. Tá? E no próximo, nós vamos usar essa definição que a gente deu de integral para fazer a mesma ideia que a gente fez com limite, com derivada, quer dizer, provar outros resultados. Tá? Provar consequências da definição. Aí essas sim são que a gente vai usar na prática. Tá? Mas como eu falei, isso é um assunto que vai ficar para o próximo vídeo. Até lá!